Olá, eu me chamo Festo Dionísio Orfeu, esse é meu nome pagão. Sou iniciado e um dos fundadores da tradição Teodicice, do clã Teodicice, aqui em Fortaleza, no Ceará. Meu nome civil é Hugo Figueiredo de Araújo, sou professor da Universidade Federal do Ceará, de filosofia, mitologia grega e pesquiso os temas de religiões mistéricas, religiões neopagãs, mitologia, obviamente, e tenho feito algumas interfaces com as manifestações neopagãs da atualidade. A convite da Abra Wicca, nós fomos convidados, eu fui convidado a ministrar essa palestra, né, fazer essa partilha, como eu vou chamar, e escolhi o tema empoderamento de si na bruxaria. Aproveitar a ocasião para parabenizar a Abrabica pelos seus 20 anos, de forma especial, né, parabenizar a Mavesper, que desenvolve um trabalho muito bonito na TDB e junto na Abrawica também, e dizer que eu não me canso de agradecer a Mavesper por todo o apoio que ela dá à nossa tradição, né, que é uma tradição nascente, tem 3 anos, nós temos 3 anos de existência e desde o início uma Vesper olhou para a gente, nos conheceu. Na época ela veio aqui em Fortaleza, no ano de 2017, e disse que nós estávamos no caminho certo. Dizer para você, uma Vesper, que pode contar com a gente, né? E porque a gente sabe que a gente pode contar contigo também. E assim, essa palestra talvez seja a primeira palestra que eu dou, né, voltado para o público pagão, que é um pouco fora da minha zona de conforto de pesquisa. Geralmente eu ministro mais palestras relacionadas à mitologia e essas temáticas que eu já falei. E vai ser a primeira vez que eu vou ministrar sobre um tema que até um certo ponto sai, que ao mesmo tempo também não sai da minha pesquisa sobre os gregos. Uma vez que eu entendo o empoderamento como também parte de um processo de autoconhecimento. E sabemos que os gregos foram aqueles primeiros, dentro da cultura ocidental, que herdamos de lá, a versar sobre essa proposta de se conhecer para fins da vida ética, de entender quais são os processos da vida humana e como o ser humano se conhece frente ao cosmos, né? Como microcosmos diante do macrocosmos. Mas ao mesmo tempo não é, né? Como eu disse agora há pouco, não é tão fora da minha realidade, né? E eu escolhi esse tema porque é um tema que diz respeito muito ao que eu estou vivendo, ao meu processo desde quando eu comecei na arte, né? Eu comecei na arte em 2010, praticando sozinho, entre altos e baixos, né? Eu fiz um processo de autodedicação, depois não concluí, fiz um segundo, e finalmente em 2015 eu ingressei num grupo, mas não deu muito certo, né? O grupo era um grupo um pouco estranho, né? Com práticas que, na verdade, não eram coerentes com aquilo que eu acreditava, sobretudo com relação a relações humanas, né? E até mesmo esse processo de empoderamento e, juntamente com outros amigos, fundei um grupo aqui em Fortaleza, né? De nome Clã Teodicice. E algo que eu tenho vivenciado exatamente nesse meu processo, desde antes, né, no meu processo de dedicação, é um processo de empoderamento. Na verdade, eu comecei a meditar mais sobre esse tema enquanto pesquisador, enquanto formador, né, desde que uma pessoa me fez uma pergunta, uma pessoa que estava interessada em entrar no Teodicice, e me fez uma pergunta sobre qual era o objetivo da bruxaria, né? E eu comecei a pensar qual é realmente o objetivo da bruxaria. Eu pedi para a pessoa explicar um pouquinho mais o que estava perguntando, e ela disse, não, porque no cristianismo, o objetivo, né, é a santificação, a salvação das almas. No espiritismo, a evolução das almas, né? E qual era o objetivo da bruxaria? Eu comecei a pensar sobre todas as pessoas que eu já conhecia da arte e qual era a intenção delas em praticar arte e em ser da antiga religião, nova religião, da Wicca. E o que a maioria das pessoas sempre dizia não, estou em busca de poder, estou em busca de conhecimento, quero praticar magia.
E eu comecei a perceber que todas essas respostas, elas tinham um eixo em comum, o poder. E olhando para a minha vida, para o meu processo, para o processo dos meus irmãos que caminham comigo, eu comecei a perceber que há uma mudança na forma dessa pessoa encarar a própria vida depois que ela entra na arte. Ela passa a ser uma pessoa, né, e eu passo a ser uma pessoa que vai de encontro ao que a sociedade impõe enquanto padrão moral, enquanto padrão de relacionamento, enquanto mentalidade, né? E eu comecei a perceber muito que várias pessoas se identificam como bruxos, mesmo não sendo, né? Porque são pessoas que têm muita opinião, são pessoas que se colocam realmente contra o que o sistema apresenta. E aquilo que se diz que a bruxa é uma pessoa empoderada. E eu comecei a perceber que, na verdade, isso é uma realidade. Mas que tipo de empoderamento principal acontece para quem ingressa realmente num processo sério, né, de iniciação em um grupo sério? É o processo de empoderamento de si mesmo. Né, empoderamento de si mesmo. E isso, na verdade, é o que tem acontecido comigo. Né? Para poder refletir um pouquinho sobre esse tema, e é um tema que eu tenho vivenciado tanto como iniciado, também como iniciador. Eu quero lançar mão, sobretudo, dessa relação do empoderamento com o processo de autoconhecimento. Não é possível a gente se dizer uma pessoa empoderada se a gente não se conhece, se a gente não minimamente se permite viver um processo de entusiasmos, né? A palavra entusiasmos significa um mergulho em si mesmo, né? Nós temos o êxtase, que é a saída de si, e nós temos o entusiasmos, que é o mergulho em si mesmo. Então, o processo de empoderamento, ele começa com um processo de mergulho na própria essência daquilo que a gente é. Inicialmente, eu quero falar também, dentro desse caminho iniciático, do que a bruxaria nos propõe, né? E aqui eu faço a distinção entre bruxaria e feitiçaria, a feitiçaria enquanto ofício e a bruxaria enquanto religião, enquanto um caminho iniciático, certo? Faço realmente essa distinção, seja no caminho solitário, no processo de autodedicação e autoiniciação, como também em fazer parte de uma tradição. Parece a mim, dentro das minhas pesquisas, que a grande descoberta do ser humano enquanto parte de um todo está no reconhecimento de quem ele é frente a tudo aquilo que ele observa. Né? Os gregos, desde a sabedoria dos antigos, né? Com a mitologia e também todas as outras civilizações que passaram a estabelecer discursos, narrativas para entender a origem do universo e todos os mistérios, né, que circulam a existência humana e a existência das coisas, todas as coisas que há. Parece-nos que a grande, realmente, indagação que fazemos é quem nós somos frente ao universo. A palavra mistério, ela vai aparecer na cultura grega para referir exatamente os mistérios de Eleusis, né? Os mistérios acerca de Perséfone e de Deméter, né? Que é uma das religiões mistéricas do mundo antigo. E a palavra mistério, ela tem alguns significados, né? A gente fala muito que mistério é aquilo que é secreto, oculto, mas, na verdade, a palavra mistério ela tem muito mais sentido do que simplesmente aquilo que é secreto, que é escondido. A palavra mistério ela refere dois significados, né, principais. Um primeiro significado é aquilo sobre o qual nós não temos condição de dar conta pelo discurso de falar, e frente àquilo que a gente não tem condição de falar, nós devemos silenciar. É aquilo sobre o qual a gente não tem condição de expor em palavras, é algo indizível. Então, o mistério tem disso, tem dessa noção do que nós não podemos exprimir pelas palavras.
E um segundo sentido do mistério é aquilo que está velado, aquilo que está coberto. E eu acho muito significativa essa figura do véu, né? Na filosofia, nós utilizamos muito a noção de verdade, a aletheia, que até tem uma relação também, né? Se a gente pensar, a palavra aletheia, que é a verdade, né? Uma palavra proposta por Platão, ela vem exatamente do mito a respeito do rio Létis, que isso está totalmente dentro da fundação dos mistérios órficos. A palavra Létis era o rio do esquecimento. Então, alguém, quando nascia, ela bebia do rio do esquecimento, esquecia tudo que ela sabia, inclusive tudo a respeito dela, para poder nascer e, a partir das suas experiências, relembrar tudo que sabia anteriormente. E a palavra aletheia, ou letheia significa aquilo que é esquecido. O prefixo a, que é uma partícula de privação, significa o não esquecido. E o que é o não esquecido? O não esquecido é o lembrado. Né? As verdades é exatamente aquilo que a gente não esqueceu que é a verdade, e aquilo que é proposto, que passa por um processo de ebulição dentro de nós quando nós vivemos experiências místicas, digamos assim, né? Os mistérios, eles são exatamente essa verdade que é guardada, que é velada dentro de nós. Essa palavra velada refere exatamente um símbolo, que é o símbolo do véu, que nós utilizamos tanto, né, dentro da bruxaria, o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos, que está muito tênue no Samhain, no Dia das Bruxas, o véu entre o mundo das fadas e o mundo real, digamos assim, que nós falamos muito no Lita, né, o véu que separa mundos, né? Então, o véu também tem aquilo de encobrir, de separar, né? Se a gente pensar em uma estátua que possui vários véus por cima dela, só para a gente fazer mais ou menos essa analogia, para a gente entender o que é um mistério. Nós vamos tirando os véus de cima dessa estátua, e a cada véu que a gente tira, essa estátua ela passa a ser visível, mais bem perceptível por nós. Então, o mistério tem muito esse sentido do que é desvelado, do que aos poucos vai sendo permitido ser percebido por nós, né? E daí eu percebo o segundo significado da palavra mistério, que é algo que é inesgotável. Quanto mais a gente descobre algo do mistério, mais nós temos algo a descobrir. Sempre a compreensão que a gente tem do que é mistério é aproximativo. Hoje eu estou com 2 anos de iniciação, né, dentro da minha tradição, e a compreensão que eu tinha dos mistérios dentro da minha prática e dentro do caminho iniciático dos deuses que nós cultuamos, há 2 anos atrás, é diferente e é avançada do que eu tenho hoje. Com certeza, eu ainda não dei conta de compreender toda a magnitude dos mistérios da bruxaria, dos mistérios da ciência iniciática que eu vivo. Assim como daqui a 10 anos eu vou ter uma outra compreensão e assim por diante. E por mais que eu mergulhe, mais ainda eu vou descobrir. Mas, Efésio, o que é que tem a ver a palavra mistério com o empoderamento de si? Tá aí o ponto. Nós, na nossa caminhada, dentro de um processo de iniciação, e nós sabemos que iniciação é um processo de morte e renascimento, um processo de romper, né, com visões antigas e ser aberta às nossas vísceras, né, vísceras saindo dos nossos olhos para enxergar as coisas de outro modo. Um dos mistérios, na verdade, os grandes mistérios que permeiam a nossa vida são os mistérios da morte, do pós-morte, o mistério a respeito de como as coisas surgiram, mas um grande mistério, o mistério mais profundo que a gente mergulha, é um mistério sobre quem nós somos, de um âmbito geral, e o mistério, quem eu sou, né?
Da mesma forma que os mistérios a respeito do processo iniciático do mundo, do que são os deuses, eles são inesgotáveis, os mistérios a respeito do que nós somos também são inesgotáveis. Nós, por sermos parte, né, do divino, a centelha divina está em nós também somos sempre uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Então, o conhecimento que eu tinha de mim há 2 anos atrás é totalmente diferente do conhecimento que eu tenho de mim hoje. A partir da iniciação, nós sabemos que a iniciação é o início, né, de uma caminhada. E a todo momento a gente vai entendendo algo mais sobre nós. E a partir do momento que a gente vai entendendo, a gente vai se empoderando de todas as realidades que circundam o nosso ser. Que realidades são essas, né? Parece que a vida que nós... A nossa cultura, a cultura ocidental, que ela é formada pela cultura judaico-cristã, greco-romana. Ao mesmo tempo que ela trouxe muitos benefícios a respeito da lei, moral, filosofia, ciência, que tem toda essa estrutura greco-romana, ela trouxe também muitos elementos, como posso dizer, dicotômicos, que colocou a nossa cultura, a nossa vivência, sempre em processos de fragmentação entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o material, entre o transcendente e o imanente, entre alma, corpo, entre matéria e imatéria, entre bom e mal, positivo e negativo, magia negra, magia branca, tudo é dicotômico. E, na verdade, um iniciado, uma pessoa que passa verdadeiramente por um processo sério de iniciação, deve passar por um processo de autoconhecimento profundo. Um grupo de bruxaria que não favorece aos seus membros um processo de autoconhecimento, ele vai estar fazendo tudo, menos bruxaria. Porque a bruxaria, ela nos coloca exatamente frente ao nosso próprio eu. Diferentemente de outras religiões que nos colocam frente do nosso eu para que a gente camufle, para que a gente esconda, para que a gente sublime aspectos do nosso ser, a bruxaria nos coloca frente a esses aspectos do nosso ser para que a gente integre todos eles à nossa própria vivência. Esses dias, né, como eu falei, eu estou passando pelo processo de iniciar alguém, daqui a alguns dias vai ter a iniciação do meu primeiro iniciado, e esses dias conversando com ele, né, depois desse mais de um ano, né, de processo, vivenciado, processo de formação com trabalhos mágicos relacionados ao mito, com práticas diárias de exercícios, né, espirituais, com práticas mágicas, com mergulho de trabalhos de autoconhecimento, com toda a nossa roda do ano que a gente entendeu e que a gente formatou para a nossa realidade, considerando aqui o Nordeste, né, que não tem estações definidas. Então, depois da gente fazer tudo isso, e passando pelo processo de avaliação, o Guilherme, né, até mandou um abraço para ele, esses dias, conversando com ele começou a me falar sobre o que mais nele mudou, né? Eu perguntei, o que foi que mudou para você de lá para cá? Ele disse, Fest, na verdade, eu descobri que eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. Na verdade, hoje eu sou mais eu. Eu não mudei, na verdade, eu deixei que as coisas que havia dentro de mim aflorassem, viessem para fora. Eu aprendi a nomear as coisas, aprendi a entender as coisas, e estou deixando que essas coisas elas venham à tona, que elas aflorem e que minha verdadeira face ela seja conhecida pelo outro. E eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que assim, a alegria de quem tá acompanhando alguém no processo é ver realmente que a pessoa está entendendo, né? O mais importante não é o ritual de iniciação, na verdade é o processo, né? Digamos que a iniciação é o processo que a pessoa passa, muito mais do que aquele rito naquele dia. O rito é só, na verdade, o coroamento de tudo que a pessoa já vivenciou antes. E eu fiquei muito feliz porque, na verdade, é isso mesmo que acontece, né? Tudo aquilo que a gente é chamado a esconder, ou seja, nossas sombras, aquilo que a gente é chamado a guardar, a deixar escondido, que para o mundo, né, para o mundo cristão, né, para o mundo hipócrita, de uma moral
totalmente conservadora, entender as nossas sombras, ou ver uma pessoa que tem esse lado da agressividade, esse lado da sinceridade, esses desejos sexuais que são muito naturais e são profundamente humanos. O aspecto da reciprocidade, né? Até mesmo o aspecto da lei do retorno, que é algo que nós bruxos somos agentes dessa lei, são coisas que aparentemente para as pessoas são estranhas, né? E então a gente é chamado a camuflar. Exemplifico isso. Eu fui criado, né? Na verdade, eu fui quase padre, eu cheguei a receber um dos primeiros ministérios, né? Do sacerdócio na Igreja Católica. Fiz um rompimento total, né? E eu fui criado numa cultura e numa família que me dizia que eu tinha sempre que ser bom, tenho sempre que ser gentil, complacente, paciente, perdoar. Então, eu cresci nesse treino permanente de me tornar uma pessoa amorzinho para todo mundo. Inclusive, nós temos que desconfiar das pessoas que são sempre amorzinho, né? Pessoas que sempre sorriem, pessoas que acolhem tudo, que são pessoas profundamente superficiais. Pessoas que nunca se irritam, pessoas que nunca demonstram, até um certo ponto, uma indignação, né? A gente tem que ter um pouco daquele, ninguém é só esse lado. Ninguém é só isso, né? Todo mundo tem essa duplicidade, ou melhor, essa integridade de aspectos, né? O yin yang, e não que um lado seja bom e o outro lado seja ruim, na verdade, os dois são complementares e fazem parte do nosso ser. Então, algumas máximas eu tomei como máximas para a minha vida. Uma delas é, antes sofrer injustiça do que praticá-la. Antes, se alguém te fere a face direita, oferece a esquerda. Então, são coisas que, na verdade, eu tomei como verdade de vida e que até os meus 33, 34 anos, até hoje eu tenho 38, né? Eu vivi isso aí como realmente, né, meu padrão. Ao ponto de eu viver relacionamento, seja com minha família, seja com amigos, em que eu sempre era aquela pessoa que oferecia, que cedia, que me renegava, que me abnegava, e sempre eu dava tiros na minha autoestima, digamos assim. Quando a gente vive essa prática realmente de sempre viver submisso à vontade do outro, então sempre ceder à vontade do outro, a gente está ferindo nossa autoestima, porque a gente não acredita que nós somos também merecedores, né? Até mesmo passíveis de errar, passíveis de nos chatear, passíveis de nos magoar. Eu não podia me magoar dentro da minha lógica ética e dentro do meu padrão moral. E isso começou a ser um tiro na minha própria autoestima. Um tiro no meu eu. É como se o Hefesto, o Hugo, né, morria, né? E, na verdade, assim, eu estava guardando dentro de mim uma grande bomba relógio. Eu era, na verdade, uma grande bomba nuclear a ponto de estourar a qualquer momento, porque eu estava guardando. E, ao mesmo tempo, com relação ao outro, eu estava deseducando, eu estava criando monstros, né? Quando eu retribuo um desprezo de alguém por mim com amor, nem sempre eu estou ensinando aquela pessoa a amar. Às vezes eu estou reafirmando aquele comportamento dela porque eu não estou dando a ela a gravidade, o entendimento da gravidade do ato que ela está cometendo. Eu tiro dela a noção de gravidade, eu me coloco como culpado sempre, como vítima, e a pessoa como correta, né? Ou não como vítima, mas como a pessoa como correta e eu como errado. E por isso que é muito perigoso isso, por isso que eu acho a lei do retorno totalmente uma lei de equilíbrio, porque se eu recebo de alguém um malefício, minimamente eu tenho que dar uma resposta no mesmo grau. Há um princípio grego que é o princípio do metron, que é exatamente o que eu traduzo também como que nós entendemos como a lei do retorno. O metron grego, né, de que nós sempre temos que dar a mesma medida daquilo. Eu faço isso, eu cometo o quê? Uma híbris, que é uma desmesura, uma desmedida. E esse era o maior crime que um grego podia cometer frente aos deuses e frente aos humanos, né? E de que modo? Não significa que se uma pessoa me bater, eu vou ter que bater nela, mas se uma pessoa me casa mal, se uma pessoa é tóxica, o mínimo que eu posso fazer com ela é me afastar.
Era exatamente o que eu não fazia. E eu comecei a entender que eu tinha que mudar, na verdade, né? O empoderamento passava exatamente de eu me empoderar dos meus desejos, das minhas vontades, da minha autoestima. Me empoderar exatamente daquilo que eu escondia de mais secreto dentro de mim, que era esse meu lado de agressividade e de ira, para vocês entenderem. Inclusive, uma das grandes fontes de autoconhecimento é a astrologia, né? O mapa astral, nosso mapa astral nos dá grandes pistas para que a gente entenda quem nós somos. Eu sou ariano, eu com ascendente em escorpião. Todas as pessoas que me conhecem, que me conheciam, né? E me escutavam falar disso, diziam, vixe, você deve ser o demônio. E na verdade eu sou um demônio. Só que durante muito tempo eu estava vestido com uma carapuça de anjo, né? Assim, nós sabemos que os arianos, por mais intensos que eles sejam, eles são pessoas, podem ser pessoas de bem. E a gente sabe que caráter e astrologia não são coisas que andam relativamente estão totalmente associadas, né? Existem pessoas piscianos que são totalmente saem desse lado apenas da idealização. A gente sabe que, na verdade, a astrologia nos dá pistas, né? Pistas e tendências que nós trabalhamos, que nós assumimos, que nós tentamos administrar para que a gente possa ser melhor para nós mesmos, primeiramente. Então, durante muito tempo eu guardei, né? Logo porque também, como minha lua é em Libra, e de um certo modo, durante muito tempo, eu meio que tentei ser a figura que sempre agradava todo mundo. Foi quando no meu processo eu comecei a perceber que esse meu aspecto, né, da Lua em Libra, estava começando precisava ser um pouquinho apagado, trabalhado por mim, para que eu realmente aflorasse. Eu digo como meu iniciando, né, que realmente eu sou a mesma pessoa de antes, a diferença é porque agora eu tenho aprendido a me empoderar desses meus desejos, dessa minha ira, das minhas razões, né? Eu tenho me empoderado do meu verdadeiro eu. E isso tem me feito muito bem. Outro aspecto que um bruxo ele deve se empoderar totalmente, né? Totalmente. E diante dessa ditadura que a gente vive, sobretudo da estética corporal, se empoderar da nossa autoimagem, né? Um bruxo que vive à mercê do que é ditado pelos padrões estéticos sociais, ele não pode permanecer submisso a essa ditadura. Então, nós sabemos que inicialmente, né, a bruxaria nos leva a nos empoderarmos do entendimento de que o corpo é algo sagrado. O corpo não é profano. E é profano sagrado ao mesmo tempo, né? O profano não é algo pecaminoso, não é algo. Essa é uma visão totalmente cristã. O nosso processo de empoderamento nos leva a entender que o sagrado e profano, na verdade, eles são a mesma coisa. E o nosso corpo, ele é parte, ele é algo que nós temos que nos empoderar, né? Algo que nós devemos carregar como bandeira. Então, esse processo de autoimagem também. Entender o nosso corpo, entender a nossa autoimagem como parte do todo divino, do todo que é o universo. Então, essas ditaduras, esses padrões que nos são postos pela sociedade, esses padrões de que mulher tem que se comportar desse jeito. Por isso que as bruxas, realmente, né? Muitas mulheres que não são praticantes da arte, mas mulheres totalmente empoderadas se reconhecem como bruxas, porque exatamente a bruxaria é o sinônimo do empoderamento, né? Quem de vocês, né, que está assistindo essa palestra, enquanto bruxo, diante de uma realidade que viu alguém de um determinado jeito e manifestou uma opinião e pareceu um tanto quanto cruel, foi taxada como má, né? Quando, na verdade, não é nada mais, nada menos do que você desejar aquilo que a pessoa, na verdade, merece receber. Parece que essa caridade que a gente é levado a ter em mente é uma caridade totalmente com uma proporção negativa.
E, ao mesmo tempo que esse tipo de proposta acaba se transformando num fascismo, né, que é o que a gente está vivendo hoje relacionado à política, o que é totalmente contraditório. Ao mesmo tempo que você identifica, não, porque a alma é sagrada, todo mundo que não tem esse princípio moral merece a morte, merece ser exterminado. Gays, lésbicas, né, os LGBTQs+, as pessoas que devem ser canceladas porque têm uma vida promíscua, entre aspas. Então, o empoderamento também de todas as nossas pulsões sexuais, desse nosso lado do nosso próprio corpo e do sexo, né? É fato que a gente sabe que até a nossa nudez é algo totalmente demonizada. E um dos grandes processos de empoderamento que eu vivi também foi exatamente a posse do meu próprio corpo. O entendimento do meu próprio corpo como parte, né, do meu ser, como algo que era totalmente natural. Né? Me recordo do primeiro ritual vestido de céu, né, fato, né, a maioria dos grupos de bruxaria que se presentam e que acreditam nessa prática como uma prática de perfeito amor, perfeita confiança, vivencia, né? Foi um momento tão bonito para mim, uma vez que eu tinha vivido na minha história uma realidade tão negativa relacionada à minha autoimagem, que foi um momento realmente de renascimento, entender o meu corpo, o corpo do outro, como parte de um todo e como algo belo, né? Um outro aspecto que eu vivenciei, né, e uma máxima que no TDC a gente sempre diz, que é relacionada exatamente ao tomar posse daquilo que nós somos. No TDC a gente sempre fala numa máxima que nós não podemos querer, né, dominar os elementos, ter o controle sobre os elementos, ser dominadores da terra, do fogo, do ar, seja lá qual for a expressão que na bruxaria cada bruxo usa. Nós não podemos ser dominadores dos elementos, ter o controle sobre os elementos, se nós não somos, está passando um avião aqui em cima, né? Se nós não somos capazes de dominar, entre aspas, né, de entender quem nós somos, de sermos senhores das nossas paixões. Parece um tanto quanto uma proposta asceta, né? Falar em domínio de paixões, mas eu insisto nisso de que forma? Eu vejo que é uma tendência em se dizer que a bruxaria é uma religião de prazeres e por isso o bruxo pode tudo. Podemos fazer tudo, mas tudo que nós fazemos é uma verdadeira consequência. Então, se a bruxaria é uma religião de prazer, e se eu não entendo como prazer meu, como algo que minimamente precisa eu preciso ser senhor do meu prazer e não o contrário, eu preciso ser senhor do meu desejo, não, dos meus desejos e não o contrário. Se eu sou diabético e eu sinto vontade de comer um pedaço de bolo de chocolate, então eu não deixo de ceder aos meus desejos, vou lá e como. Sendo que vai ter uma repercussão nisso, que minha glicose vai subir. Então, ser dono, ter o domínio das suas pulsões, não significa você controlar porque elas são más. Significa você saber que elas precisam sempre estar em consonância com o bem-estar pessoal, né? Aí entra o caso relacionado exatamente à questão do uso de entorpecentes de drogas, né? A partir do momento que isso fere a nossa saúde, isso aí, o bruxo não é alguém que realmente que pode ser deixado levar pelo vício. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Não significa o que eu estou falando aqui uma questão relacionada à questão da moralidade, significa a questão do próprio bem-estar. Por ser senhor de mim mesmo, por ser senhor do meu corpo, por ser senhor da minha própria vida, eu não posso ser escravo de nada nem de ninguém. Eu não posso ser escravo de outra pessoa no relacionamento abusivo. Eu não posso, enquanto bruxo, me permitir que uma substância ou que qualquer coisa me domine. Muito pelo contrário, eu sou senhor, né? Eu sou senhor de tudo isso. É algo que a gente sempre diz. E um outro aspecto também, né, que no TDC a gente sempre diz, de que modo a gente pode vivenciar esse processo de autoconhecimento para que o empoderamento aconteça. Há vários mecanismos, né, de autoconhecimento. Um deles é a própria terapia, né?
se conhecer, procurar terapeutas, né, que são sérios e que caminhem com uma lógica científica muito semelhante e que corresponda ao que nós vivemos. Não adianta buscar aqueles que acreditam em cura gay, né, em alguns processos, até mesmo algumas linhas muito sérias da psicanálise que relaciona tudo ao sexo. A gente sabe que essa visão para a gente, até um certo ponto, né, tem que ter um certo tipo de cuidado quando vê o sexo de forma negativa como fonte de todos os problemas, né, psicopatológicos. A gente tem que ter um certo cuidado. Mas há algumas fontes mágicas também, como, por exemplo, eu falei aqui, a astrologia, né? Eu entendo, e uma coisa que a gente também sempre diz no TEDx, de que há muitas pessoas que se justificam astrologicamente, né? Não porque eu sou taurino, eu sou preguiçoso, nasci assim, vou morrer assim, é Gabriela, como se fala, né? Não, porque você tem que me entender porque eu sou ariano e eu sou explosivo, porque meu Marte é em Escorpião ou em Áries e eu sou desbocado e assim vai. Não, não. Esse tipo de discurso é tipo de discurso de pessoas que não são donas da própria vida. Os astros, eles manifestam tendências. E eu posso muito bem, então, não, porque eu sou taurino e eu sou uma pessoa totalmente voltada para os desejos. Então, eu sou uma pessoa tendenciosa a cair. Sim, se você tem essa tendência, se trabalha. Né? A gente sempre diz isso, que uma pessoa canceriana, por exemplo, que essa questão de sempre do drama, então escorpiano, né? Então, essas taxações que a gente faz do escorpiano enquanto vingativo, e se você realmente se deixar levar por isso, você vai viver uma vida sempre presa a alguém que te fez algum mal e você não consegue avançar. Né? Na verdade, eu entendo o nosso mapa astral, ler o mapa astral, entender como aspectos da nossa personalidade que nós temos que conhecer para que todos esses aspectos, sejam aqueles que a gente considera positivos e negativos, sejam usados ao nosso favor. Foi o que aconteceu comigo com relação ao meu signo de Áries, né? Eu comecei a perceber aquilo que realmente em mim sempre foi presente, que era a ousadia, o ímpeto, a iniciativa que sempre foi muito presente. Isso dentro de mim, dentro da bruxaria, e os aspectos que dizem como negativos, como a agressividade, a ira, que são aspectos positivíssimos também. Eles precisavam ser integrados para que eu não me permitisse mais viver uma situação de estar sempre submisso à vontade do outro, ao que o outro apresentava como, digamos assim, um comportamento abusivo frente à minha própria pessoa. Né? Esse outro aspecto. E o que fazer realmente com esses dados do autoconhecimento? Ser feliz. Né? Realmente, todos esses dados que a gente encontra, a gente entende para ser feliz. Não é verdade que o nosso processo de autoconhecimento, que corresponde a um processo de empoderamento, né? Quando a gente conhece, a gente dá nome às realidades que estão dentro de nós, nós somos chamados a começar a quebrar os padrões de comportamento que nos deixam exatamente nesses aspectos padronizados que durante tanto tempo a gente como eu posso dizer, que a gente se programou a realizar, né? Eu comecei a perceber que eu sempre atraía nos meus relacionamentos pessoas com o mesmo tipo de padrão, pessoas que precisavam ser cuidadas, que eu entendi que eu tinha que cuidar daquela pessoa e mudá-la, né? E eu percebi que isso não acontece. E pessoas que eu sempre estava para oferecer e nunca recebi em troca. E eu comecei a entender que esse tipo de pessoa eu atraía e eu buscava e eu comecei a quebrar esses padrões. Por quê? Porque a bruxaria realmente nos leva a um processo de empoderamento. De empoderamento de quem a gente é e daquelas coisas que realmente podem nos planificar. Empoderamento do nosso poder pessoal, empoderamento da nossa magia pessoal. E o que é magia, se não a capacidade que nós temos de modificar as coisas segundo a nossa própria vontade, né? Nós temos que nos empoderar da nossa vontade. Nossa vontade nunca pode estar à predisposição da vontade dos outros. Mas existe dentro disso, dentro da bruxaria, a gente sabe o caminho da responsabilidade, né, da liberdade e responsabilidade. Né? Infelizmente,
há muito essa visão de que, não, nós podemos tudo, mas sempre a gente tem que saber que a gente pode tudo. O bruxo, ele não pode ser vítima, né, do destino, das circunstâncias. Ai, porque na minha vida eu sou traumatizado. Sim, tudo bem. Mas você vai passar a sua vida toda preso a isso? Ou você está disposto a se empoderar da sua capacidade mágica, psicológica, de sua, digamos assim. Então, o que fazer com esse processo de autoconhecimento é exatamente se empoderar. E se empoderar disso para quebrar os padrões, certo? Lembrando que nós somos bruxos, nós temos o poder de mudar o nosso próprio destino, nós temos o poder de trabalhar muitos aspectos da nossa vida. Existem coisas que, na verdade, a gente não vai conseguir eliminar tão fácil. E tem coisas que permanecem com a gente, mas que a gente aprende, na verdade, a administrar, a vivenciar. Eu sou muito grato, na verdade, ao que eu que eu tenho vivido na bruxaria. Como eu disse, eu vim de uma outra religião, o cristianismo, que era totalmente castradora, e hoje eu estou vivendo num processo totalmente de assumir o meu eu totalmente, né? A versão Hugo 3.8 é totalmente da versão Hefesto, né? Hefesto 3.8 é totalmente diferente da versão Hugo 2.5, né? Quando eu tinha 25 anos de idade e que eu vivia, na verdade, apartado, né? E hoje eu entendo que, na verdade, ser completo, ser bruxo, é ser uma pessoa integrada. Sombras, os aspectos que podem ser mais belos para associar, os aspectos podem ser menos belos, mas tudo isso faz parte do que eu sou. Tudo isso faz parte da integridade do que eu sou. Bem, gente, é isso que eu quis partilhar hoje. Eu acho que, de forma alguma, quis parecer aqueles discursos de coach. Na verdade, foi mais uma partilha sobre aspectos do empoderamento que eu vejo que são importantes. Diante desse momento, né, até mesmo as duas bruxas que estão sendo celebradas, né, uma deusa, Kali, que é aquela deusa vingativa, né, que é totalmente empoderada e que chega a destruir, é a deusa, ao meu ver, da própria justiça dentro do panteão hindu. E a Baba Yaga, que é uma senhora sábia e, ao mesmo tempo, controversa, né? Você vê que é esse processo do empoderamento. Para terminar, eu queria só dizer que nós bruxos, nós vivemos numa posição de ir no grego a gente chama de paradoxia. O paradoxo, que é o contrário. A nossa posição no é a que para no grego significa aquilo que é contra, e doxa, a opinião. Então, aquilo que é posto enquanto padrão social, parece que nós bruxos estamos no caminho contrário, a paradoxa, né? E por isso que a gente é entendido realmente como pessoas, né, não benquistas, né? Se a gente for pensar, né, recentemente teve aquele ensaio maravilhoso da Fernanda Montenegro, né? Ela amarrada como bruxa, com a mão e um olho, como realmente ela, enquanto uma mulher empoderada, com 90 anos, mas totalmente desconstruída dos padrões, ela realmente assume essa postura da mulher empoderada. Como realmente uma Mavéspera, né, assume essa postura, uma vez que abertamente fala, né, sobre as práticas exóticas, né, e eróticas também dentro da TVB, e muita gente estranha. Quem não sabe realmente que a bruxaria, a magia sexual é algo muito presente, muito forte, e algo totalmente benéfico, porque é o que os deuses fomentaram como a origem da própria vida, né? É a força sexual que envolve. Como não entender várias mulheres, Joana d'Arc, tantas outras, né, que foram esse encontro da paradoxia, do contrário, do contra, e por isso foram consideradas bruxas. Então, nós que somos bruxos de verdade, de raiz, não podemos fazer diferente. Eu estranho muito um bruxo muito puritano, que sempre é gratiluz e tudo é o amor, temos que nos abraçar, né? Amor e guerra são duas forças totalmente, né, relacionadas. Interessante que esses tempos no TEDx nós tivemos uma convenção anual,
nós temos todo ano a Convenção de Bruxos e nós refletimos exatamente sobre a harmonia. E a harmonia na mitologia grega era filha exatamente de Ares e de Afrodite, o amor e a guerra. Surge o que é a harmonia. E a harmonia é a própria ordem cósmica, né? A própria ordem cósmica, né? Que surge a partir do caos. Né? O caos, a palavra caos significa que muitas pessoas pensam que é a desordem, né? Que é a falta de ordem. Mas a palavra caos vem do grego kaosma, que significa bocejo. O bocejo é o quê? É a tranquilidade, a despreocupação, né? A despreocupação. A harmonia é a preocupação, a harmonia é a relação entre os contrários, né? E a deusa é amor, a deusa é guerra, né? E nós também, como partes da deusa, partes do universo, somos amor, somos guerra, somos ódio, somos raiva, somos compaixão, somos justiça, somos vingança, somos benevolência também, mas somos também capazes de desejar o mal a quem realmente nos pratica, né? Mas também somos capazes de abençoar aqueles que nos abençoam, né? Ser empoderado significa isso, assumir todas as armas e todas as potencialidades do mistério que somos nós, que hoje a gente entende só até aqui. Amanhã a gente vai entender um pouco mais, porque nós somos inesgotáveis, né? Então, desejo a todos vocês um bom evento, né? Querem conhecer a nossa tradição, né? Um pouquinho mais sobre quem nós somos, tem nas nossas redes sociais, uma página no Facebook, Clã Teia de Si, se você nos acha, também no nosso Instagram, certo? E agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e parabéns, Abra Wicca, parabéns à Vesper, parabéns a nós, bruxos no Brasil. Sobretudo nesse momento, né, tão crítico que a gente está vivendo de política, a gente precisa realmente vivenciar esse processo de empoderamento. Um grande abraço, Yasu, em grego significa até logo.